estou próximo, Senhor Deus, eu não consigo te amar, Senhor Deus. Que nós não venhamos, Senhor Deus, nos enganar, Senhor Deus, com palavras bonitas para nós mesmos, Senhor Deus. Que nós não venhamos cauterizar os nossos corações achando, Senhor Deus, que é possível amar a Ti e odiar o nosso irmão, Senhor Deus. Pois nós precisamos amar uns aos outros. Que possamos, Senhor Deus, cravar em nossos corações que cada alma, cada irmão, Senhor Deus, é precioso para Ti, Senhor Deus. E o Senhor se preocupa com o filho perdido, aquele que tem que voltar para a Tua casa. Se amamos, Senhor Deus, se cuidamos das Tuas coisas, que venhamos cuidar uns dos outros, pois o Teu amor, Senhor Deus, é derramado na vida de cada um de nós. Que possamos, Deus, quebrar as barreiras dos cânticos que cantamos, Senhor Deus, de comunhão, e que a nossa comunhão venha ultrapassar momentos como esse, e venha fluir em nossas casas, venha fluir, Senhor Deus, no nosso dia a dia e na nossa caminhada, que a nossa comunhão não venha estar, Senhor Deus, restrita no dia do culto, ou no dia da reunião, ou no louvor, Senhor Deus, mas que possamos ser verdadeiros e estender a nossa unidade, Senhor Deus, a cada momento de nossas vidas, para o louvor e glória do Teu nome. Te pedimos, Senhor Deus, receba nossas vidas, que o Senhor possa ter recebido esses louvores, que é para te exaltar e te agradecer. Nos diminui, nos esvazia, Senhor Deus, e toma de conta do Teu servo, do Teu vaso, que vai agora trazer a palavra, Deus, que ele venha ser apenas usado como instrumento na Tua mão, e que os nossos corações possam estar compungidos para receber a Tua palavra, e que nós não venhamos ser bons ouvintes, mas que possamos colocar em prática tudo que aprendemos nessa noite, não amanhã, mas hoje, quando chegarmos, Senhor Deus, nos nossos lares, quando chegarmos, Deus, por detrás de tudo isso, que possamos perseverar e fazer segundo a Tua vontade. Nos recebe, Senhor Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmão. A paz de Cristo Jesus. Amém. Irmão, Deus, Ele criou o ser humano de acordo com a sua imagem. Ele criou o homem e a mulher de acordo com a sua imagem, de acordo da sua maneira. Então a palavra de Deus diz assim: também disse Deus, vamos fazer o homem e a mulher de acordo com a nossa imagem. Isso vai ser encontrado lá no livro de Gênesis, o início da criação de Deus. Então, o ser humano, ele vivia nu e não tinha vergonha, porque a imagem de Deus estava naquele ser humano, naquela pessoa. Mas, como muitos sabem da história, aconteceu que uma serpente, ela chegou à mulher e começou a conversar com a mulher. E a mulher, ela deu ouvido à serpente. E Deus também colocou no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse para Adão, como cabeça, não pode comer dessa árvore. Só que a serpente disse para a mulher que no momento que ela comesse aquela árvore, o fruto daquela árvore, ela ia ser conhecedora como é Deus. E essa mulher caiu nessa ilusão. Só que essa mulher e esse homem já tinha sido criado à imagem de Deus. Já tinham chegado
ao topo, não precisava dela fazer isso. Mas ela fez e ela foi enganada. E lá também ela deu o seu marido. E ambos foram expulsos do jardim. E assim se tornou o quê? Eles se tornaram mortos diante de Deus. Porque Deus, ele deixou relatado que no dia que eles comerem daquele fruto, eles morreriam. E assim, irmão, entrou o pecado na terra. Assim entrou o pecado para cada ser humano na terra. Quando essas crianças, ela passa a ser conhecedora do bem e do mal, quando elas começam a entender que a mentira, ela evita elas levar uma surra, no momento que ela mente, que o pior pecado que existe na face da terra é a mentira. Jesus, ele vai dizer, olha, vocês são filhos do pai da mentira, porque ele é homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. Então, quando uma criança dessa, ela começa a conhecer sobre o bem e o mal, ela é mordida pelo pai da mentira. E ela se torna uma pecadora, uma pessoa que perdeu a imagem e semelhança de Deus. Perdeu a imagem e semelhança de Deus. E aí é onde entra a pessoa de Cristo Jesus para tirar o pecado do mundo. Quando perguntaram a João sobre Jesus, João, ele deu esse testemunho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmão, a pessoa que está em pecado, a pessoa que está vivendo em pecado, essa pessoa precisa de um Salvador. Essa pessoa precisa ser limpa dos seus pecados. E as Escrituras mostram que apareceu esse homem chamado Jesus, o Cristo. Ele morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras. Não somente pelos meus, mas pelo do mundo inteiro. Então todo ser humano que nasce e começa a ter conhecimento do bem e do mal, essa pessoa necessita de Jesus Cristo. Jesus, ele ensina, lá em Mateus capítulo 18, não precisa abrir, que Jesus, ele estava com os discípulos, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, quem é o maior no reino do céu? Quem que pode realmente entrar no reino do céu? Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e disse, se vocês não se tornar igual um desses pequeninos, tampouco herdarão o reino dos céus. Então, o que eu aprendo com isso? Que a criança, enquanto ela não é conhecedora do bem e do mal, ela tem acesso, se ela morrer carnalmente, a entrar no reino dos céus. Segundo as Escrituras. Porque ela ainda tem a imagem e semelhança de Deus. Pode pegar uma criança e colocar a mulher mais linda, toda nua na frente dela, que ela não vai ligar. Mas se pegar essa mulher e colocar uma pessoa pecadora, ela vai cobiçar.
E aí mostra que essa pessoa foi mordida pela antiga serpente. Ela passou a ser filha, até sem saber, de Satanás. E Jesus, ele veio, de acordo com as Escrituras, destruir as obras de Satanás. Muita gente está sendo enganada no meio do mundo, porque não entende sobre essa salvação. Você teve um limite de vida pura, mas depois você perdeu essa pureza e passou a ser um pecador. E a palavra de Deus diz o seguinte, que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todas as pessoas necessitam de se tornar filhos de Deus. Filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, diz assim, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, não morra espiritualmente, mas tenha a vida. Então, a maioria do ser humano não sabe sobre essa verdadeira salvação. E o que aconteceu? As pessoas foram enganadas e estão sendo enganadas. Muitas pessoas, às vezes, têm a salvação através de um levantamento de mão. Você quer aceitar Jesus? Levante sua mão e vem aqui na frente que nós vamos fazer uma oração do pecador. Outros batizam recém-nascido. O que Jesus deixou certo das Escrituras, que nós devemos se tornar um recém-nascido, um puro. Porque dos tais é o reino dos céus. Aí pegam, batizam esse recém-nascido, batizam essa criança, sem conhecimento de pecado. E ela cresce nesse mundo sendo doutrinada. E a primeira doutrina que ela aprende é mentir. Se tornar filha do inimigo de Deus. E perde realmente a salvação. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no capítulo 3, versículo 12. Jesus, ele está falando aqui com Nicodemos, um homem muito conhecedor das Escrituras. E conheceu Jesus e foi diante de Jesus secretamente conversar com ele. E nessa conversa Jesus disse, Nicodemos, tu só nasceu da carne. Tu pecou. Tu necessita nascer do Espírito. O que é carne é carne. O que é Espírito é Espírito. Você precisa nascer do Espírito. E aqui no versículo 12 ele diz assim, ainda Jesus conversando com Nicodemos. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, Nicodemos. Como os quereis se eu falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem
que está no céu. Jesus, ele estava falando dele mesmo. Versículo 14. E do mesmo modo, porque Moisés levanta a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. No deserto, quando as pessoas começaram a desobedecer a Deus, a murmurar, a olhar para trás, a dizer que vivia bem lá no Egito, apareceu uma serpente que era abrasadora e começou a matar aquele povo. E Moisés vai a Deus, clama a Deus, e Moisés levanta uma serpente. E aquela pessoa que olhasse para aquela serpente era sarada. Jesus, ele faz esse símbolo. Quem foi mordido pela serpente? Cada um de nós que morremos espiritualmente. Então Jesus, ele foi levantado naquela cruz, e no momento que ele foi levantado, que nós começamos a olhar para ele, acreditando que ele é o Salvador do mundo, o que aconteceu? Nós fomos sarados do nosso pecado. Nós fomos perdoados. Isso pela morte dele. O que ele vai falar aqui no versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Agora aqui, veja aqui a sentença. Veja aqui a sentença no versículo 18. Vamos ler comigo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Se você não acreditar que Jesus é seu Salvador, que Jesus tirou seus pecados, você está andando debaixo de uma condenação. Por quê? Eu estou andando debaixo de uma condenação. Porque você mentiu e você nem se lembra dessa mentira que você fez. Você manchou o seu espírito, você manchou a sua alma. E aí você é culpado diante de Deus. Você está andando debaixo da ira de Deus. Por quanto? Porque Deus, ele amou você. Ele amou de uma tal maneira que deu seu filho para ser sacrifício por você. Jesus, ele morreu. Jesus, ele foi cravado naquela cruz. Ali era para você, era para mim, era para o mundo inteiro. Então, no momento que Jesus, na sua carne, começou a receber todos os pecados, mas pense em todos os pecados. O pecado do alcoólatra, o pecado do afeminado, o pecado do drogado, do prostituto, do avarento, do ladrão, do roubador, de todos. Esses pecados que a gente vê, Jesus recebeu naquele momento. Ele morreu por causa de nós. Mas graças a Deus que tinha uma promessa, que ele ia ressuscitar depois de 3 dias.
Se você ler a Bíblia, depois que Jesus ele ressuscita os 3 dias, o que acontece? Ele ainda passa 40 dias ressuscitado, conversando com os irmãos, ensinando sobre o reino de Deus. E ele sobe. Jesus agora, ele está no céu, à destra de Deus. Mas ele está aqui também, na terra, através de você, através de mim e através da sua palavra. Jesus dizendo para os irmãos, irmão, vão ao mundo, pregue a minha morte, a minha sepultura e a minha ressurreição. Quem crê na minha morte, na minha ressurreição, através dele, essa pessoa tem que ser batizada. Ela tem que crer. Quem crê, de acordo com Marcos, e for batizado, vai ser o quê? Salvo. Então é essa promessa que Jesus ele deixa para nós sair divulgando e ensinando. A pessoa que não tem Cristo, irmão, ou que as Escrituras ela vai falar. Ela vai falar. Mas vamos continuar aqui no versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porque a pessoa escolheu ficar morta espiritualmente. E o julgamento é este. Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. O ser humano, irmão, quando ele morre espiritualmente, quando ele está morto espiritualmente, o desejo dele é ficar no escuro, nas trevas. E quando esse homem está andando nas trevas, há uma sentença. A palavra de Deus diz o seguinte: ao homem, a cada um de nós, está ordenado morrer uma vez. Que é a morte carnal, é a morte que cada um de nós vamos passar. Mas quando o homem não tem Cristo, ele morre pela segunda vez. Porque o nome dele não foi escrito no livro da vida. Ele não acreditou que Jesus morreu pelos pecados dele. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de seres ardida as suas obras. Quem pratica a verdade, quem começa a buscar a verdade, aproxima-se da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas agora em Deus. Eu vou fazer um X errado. Irmão, Efésios diz, o livro de Efésios fala que nós vivíamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e nos nossos pecados, nos quais nós andávamos outrora, fazendo a vontade da carne, sexo, bebendo, se drogando, se prostituindo, vontade da carne. E do quê? E dos pensamentos, maquinando mal. Ele veio pra cá, não. Dos pensamentos. Era, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Essa é a palavra da salvação, irmão. Não tem outra. Talvez esse ano seja o último ano da minha vida. Não sei. Então eu tenho que andar no caminho estabelecido por Deus, o caminho estreito. Para encerrar, vamos comigo para capítulo 5 de 1 João. Versículo 6. Diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente em água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos que o testemunho dos homens e o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Versículo 10. Eu queria enfatizar esse versículo 10 aqui com vocês. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um Filho de Deus não tem a vida. Entende, irmão? A palavra de Deus é que dá testemunho. 3 dão testemunho no céu, 3 dão testemunho na terra: a palavra, a água e o Espírito Santo. Então dão testemunho. E aqui está dizendo, no versículo 12, que o testemunho é esse: aquele que tem um filho está tendo vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Como é que podemos receber o Filho de Deus? Como nós podemos nos converter ao Filho de Deus? Jesus, ele ensina: quem crê e for batizado. Jesus, em outro livro, ele fala: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois disso, ensine essa pessoa a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Irmão, essa é a vontade de Deus. O ser humano está morto em pecado. A raça humana que não tem Cristo, a palavra está dizendo que não tem o Pai. Pegue essa Bíblia, pegue esse versículo, leia na sua casa. E pergunte para você, seja sincero. Você se lembra do momento que você desceu nas águas? Alguém lhe batizou? Alguém disse que os seus pecados foram perdoados?
E além disso, ainda tem mais. Depois que nós somos batizados, a gente tem que guardar. A gente tem que estar em união, a gente tem que estar evangelizando, a gente tem que estar mostrando ao povo que nós somos filhos de Deus. Eu estou aqui na Gangorra há quase 14 anos. Quase 14 anos. E as pessoas mais antigas daqui sabem do meu testemunho. Sabem do testemunho de cada um de nós. Que a gente nunca buscou dinheiro de ninguém. A nossa intenção é que você seja salvo, seja perdoado dos seus pecados, seja lavado dos seus pecados. E você comece a guardar os dias que você tem aqui na terra para Deus. Para Deus. Pense nisso. Quando você for dormir no seu quarto, quando você se sentar. Porque a palavra de Deus, às vezes, ela ela entra cortando. Ela vai na nossa profundeza da nossa vida. Ela sabe o dia que você pecou a primeira vez. E ela sabe do seu pecado de hoje. É isso, irmão. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, paga 40. Que destino terá tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Me ajuda, irmão. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Procura a paz neste mundo. Prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, Ele não te satisfará. Meu amigo, de tu tem a escolha. vida ou morte não vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. O quarto, irmão. Tua alma manchada não pode ver o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus. Trilhará-se da última hora caminho brilhante de luz. Meu amigo, de tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vai
aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. E olha o meu título. Muito bom, né, irmãos? Muito maravilhoso. E não temos mais o que nem comentar, não é? Depois dessa mensagem que Deus colocou no coração do nosso irmão e ele compartilhou conosco, não temos mais. Eu me lembro, eu me lembrando ali assentado e há 25 anos atrás, eu mais a Hilda, nós cercado por um casal que nos evangelizou. E quando ele fechou as últimas lições do estudo, eu olhei para um lado e para outro e disse, eu não tenho mais saída. Já estou... A minha decisão é Jesus. Não é? Então, quando a gente, na verdade, recebe a mensagem, aceita a mensagem, é muito difícil da gente existir, não é? E começou o culto, irmãos, com o irmão Nonato abriu a abertura desse momento, não é? Com uma passagem interessante, Isaías capítulo 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E eu queria fechar com outra passagem bem idêntica, porque naquela época Isaías já profetizava, não é? Buscar, encomendando, fazendo essa recomendação, e a gente tinha que buscar o Senhor enquanto a gente podia encontrar. Isso aí enquanto nós estamos vivos. Não adianta, depois de morrer, estar no caixão ou estar dentro, já no chão, rezar por ninguém. Não vai adiantar mais nada. Eu queria que todos entendessem isso, aqueles que nos visitam, também, né, ainda que não fizeram aliança com Cristo. Não vai adiantar, entendeu? Então, lá no capítulo 6, não precisa ninguém abrir lá, no capítulo 6 de Mateus, em versículo 33, ele vai dizer, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, é isso, é outra, aqui as palavras de Jesus nos recomendando a buscar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Né? Quer dizer, a grande importância que nós temos de buscar o reino de Deus em nossas vidas. Né? Mas a mensagem, irmão, é exatamente aqui, o irmão aqui, né, compartilhou conosco, não é? Se não for como uma criança, não herda o reino de Deus, não é? Jesus também disse para Nicodemo, não é? Nicodemo, se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. Então, vamos deixar aqui esse recado, essa mensagem no coração daqueles que ainda não aceitaram Jesus. E se você deseja nesta noite, irmão, entendeu, recebeu essa mensagem, estamos aqui. Eu, o Elton, o Cláudio, o Donato, disposto a ajudar vocês, né? A levar este conhecimento da palavra do Senhor, não é? A palavra que nos traz salvação. Esse é o recado que eu queria deixar nesta noite, essa mensagem. E estamos aqui, irmãos, né, para estudar junto a palavra de Deus e entender o procedimento que temos para fazer a nossa aliança com Cristo. Amém? Amém? Que Deus abençoe, assim, nos dê, na verdade, entendimento e sabedoria para todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar para nós fechar o coração, todo mundo a pé, não é? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite, primeiramente, ó Pai, por esse local desse lar, Seu Deus, o qual tem abrido as portas
para que possamos receber pessoas, Pai, para compartilhar com a Tua palavra. E nesta noite, Pai, nós ficamos felizes, porque sabemos que tem pessoas aqui que convidamos e que atendeu o seu convite através da sua palavra. E estamos aqui, Senhor Deus, nos disponibilizando a ajudar aqueles que precisam de ajuda, Pai, aqueles que ainda não nasceram de novo, como a sua palavra nos diz, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai. Vamos estar orando por essas pessoas, que essas pessoas possam levar no seu coração, Pai, essa mensagem hoje que você usou, esse irmão, seu Deus, colocou no coração dele essa mensagem, e que essa mensagem possa invadir o coração de todos nós, não só daquele ainda que não aceitou, mas que possa entrar profundamente no coração daqueles ainda que não fizeram aliança contigo, Pai. Continua abençoando as nossas vidas. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas em tuas mãos, a vida de todos, o retorno, Senhor Deus, dá um bom retorno para os seus lares, uma boa dormida, um bom sono, Senhor Deus, e com o Senhor nós possamos amanhecer novamente o dia, se for da tua vontade, do teu querer, e a nossa adoração continuará, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, naquele outro local, ali naquele prédio, ó Pai, o qual nós se reúne lá. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para ajudar e colaborar, Senhor Deus, com a tua palavra, levar a essas pessoas, Pai, que ainda não fizeram aliança contigo. Abençoa para o louvor do teu santo nome. É que oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amanhã às 9 horas, irmão, nós temos o culto ali no prédio da igreja, ali embaixo, não é? Aí depois do campo, acho que todos sabem onde é. E nós deixamos o convite aberto para que todos que quiserem participar conosco, a adoração ao nosso Deus, não é? Que é a continuação da semana que passamos, que queremos lá novamente estar junto, compartilhando com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Muito obrigado por tudo. Vai ao Senhor para sempre.